Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estou aqui para compartilhar com vocês um acontecimento. Nós teremos hoje um momento de bate-papo, né? Onde estarei falando sobre o tema educação infantil com birra e estresse de criança e como lidar com isso. Muitas crianças fazem birras, se jogam no chão, choram de forma exagerada e a gente muitas vezes acha que aquilo é simplesmente pelo fato de querer chamar a nossa atenção. Mas são diversos fatores que causam essas reações e cada comportamento da criança deve ser estudado. Até mesmo porque cada criança ela reage de forma diferente. Então é preciso raciocinar, é preciso investigar, ligar os fatos e tentar investigar a origem do problema. Essa fase na vida da criança pode acontecer até aproximadamente 3 anos de idade. E isso acontece porque a criança ela não tem ainda a capacidade de controlar os seus sentimentos, as suas emoções. Assim como nós, a criança ela também desenvolve sentimento. A diferença é que elas não têm o controle disso e reagem, né, de forma que nos incomoda, com comportamentos desagradáveis, como cair no chão, chorar, gritar, morder, bater, né, fazer birra de modo geral. Então, isso é desconfortável pra gente que tá ali presente no momento. Então, algumas semanas atrás, eu passei por esses momentos de desafios, momentos de resistência. Eu digo isso porque muitas vezes isso acontece no momento que nós, pais, estamos cansados, exaustos e às vezes estressados ou sobrecarregados de alguma tarefa, né, profissional ou qualquer um outro problema. E eu estava naqueles dias que eu precisava de silêncio, de concentração, porque além de fazer o meu trabalho prático, eu estava fazendo também trabalho dentro de casa, trabalho interno. Então eu precisava ali ficar só, precisava de silêncio, precisava, né, de concentração. Gente, e assim, foi na semana que eu mais estava sobrecarregada. E assim, tudo isso eu digo assim que é uma forma de Deus testar a nossa capacidade como mãe. Mãe sempre tem as suas provações, sempre tem. Gente, ser mãe não é fácil. Haja paciência. Por isso eu digo que ser mãe é ser especial. Ser mãe não basta apenas gerar, né? Ter o dom de gerar uma vida. Ser mãe, ela tem que ter o dom de mãe. É saber cuidar, é saber proteger, é saber amar, é saber estar presente, é contribuir com o desenvolvimento da criança e cuidar da sua formação moral. Como foi que eu descobri os motivos que levou a Ellie a ter esses picos de estresse? Antes de apresentar essas dicas para vocês, eu quero contar como foi que eu consegui descobrir e investigar a origem do problema de Ellen. Quando ela comia uma coisa salgada ou tomava água gelada, suquinho, alguma coisa doía na boca dela. Ela ia até a mim, abria a boca e apontava com o dedo e dizia que estava dodói. Então eu sabia que ali tinha alguma coisa incomodando. Parei para observar, porque ela fez isso não foi uma vez só, foi 2, 3 vezes, todo dia, na hora de se alimentar, tinha esse problema. E quando eu passei a observar, ela estava com a gengiva muito irritada, muito vermelha e estava assim, como se estivesse ferida. Então eu falei, olha, o dentinho tá nascendo, como é aquele dente de trás, aquele dente maior, né, causa realmente essas irritações. Outro fator também que eu relacionei, né, tudo ao mesmo problema, foi que toda vez que ela estava estressada, que ela se exaustava, ela mordia a mão com muita força, com muita raiva, ou então a coberta, o que ela tivesse na mão, um controle. Então era por causa dos dentes que estava incomodando, ou doendo, ou coçando. A gente não sabe na hora, né, qual é o sentimento que a criança está sentindo naquele momento, mas ela está sentindo sim, por isso que ela tem aquelas reações. E a primeira dica é descobrir a origem do problema. Como eu falei aqui, não adianta a gente achar que a criança está com uma criação e querer gritar, falar alto, querer bater, né? Ou fazer alguma ação que deixa a criança mais agitada ainda. Algum problema gerou aquela reação.
Então, se você grita com uma criança, se você quer botar ela de castigo, se você fala alto com a criança, ou às vezes até dá uma palmada, a criança ela vai ficar ainda mais agitada, ainda mais nervosa. É importante descobrir o que ela está sentindo para a gente poder oferecer um conforto maior e aliviar mais o problema dela. E a segunda dica é acolher a criança. Como devo fazer isso? Com palavras de conforto, falando baixinho, com gesto de carinho. Duas coisas que funcionavam com Ellen era ficar em silêncio. Isso mantinha ela mais calma. Então, quando eu ficava em silêncio, né, todo mundo ficava em silêncio, ela ficava mais calma, mais tranquila. E na medida que a gente falava qualquer coisa, por mais que não fosse direcionado a ela, ela se estressava, se irritava, ficava ainda mais nervosa. Outra coisa que funcionou bastante com a Ellie era a música. Quando ela começava a se calmar, né, que eu percebia que ela estava um pouco mais calma, eu começava a cantar uma canção bem lenta, bem romântica, uma música evangélica, uma música bem lenta, uma canção de ninar. E Ellie ficava calminha, calminha. E ali ela conseguia relaxar. Eram duas coisas que dava certo. Mas é importante lembrar que nem todas as crianças, elas reagem da mesma forma. As crianças, elas têm personalidade e comportamentos diferentes. Então, nem tudo vai funcionar igual a todas as crianças. Algumas dicas podem dar certo e outras nem tanto. Outra dica importante diante dessa situação é impor limite. Nós, pais, nunca devemos perder a nossa autonomia diante da criança. Existem algumas situações que nós temos que limitá-la. Por exemplo, quando elas fazem birra, algumas ela têm agressões de querer bater, de querer se jogar, sem medir o tamanho do perigo. Assim, a Ellen, o que ela estava fazendo é uma coisa assim que eu tive que limitar ela, foi que ela se jogava no chão e ali ela começava a bater a cabeça no chão, ou seja, se machucar. Eu simplesmente pegava ela no colo, segurava ela queria ir pro chão, eu segurava ela. Pra ela não me bater, eu segurava de costas pra mim. Então ela se batia a perna, batia o braço, mas não tocava em mim, não me dizia nada. Eu falei, não vou lhe soltar porque você vai bater a cabeça no chão e não pode, isso machuca. E com isso ela foi aprendendo que não pode bater a cabeça no chão, que ficava dodói. Então, existem algumas coisas que devemos sim impor limite. E nunca, em hipótese alguma, devemos responder ao estresse da criança, né? Quando ela fazer algum tipo de comportamento, alguma reação que a gente não gostar, algum comportamento desagradável, a gente nunca deve bater a criança ou gritar alto, falar muito alto com a criança, não pode. A gente vai estar respondendo ao estresse dela, deixando ela ainda mais estressada, ainda mais agitada. É importante impor limite em algumas horas, né? Coisas que elas não podem fazer, então a gente tem que impor o limite, mas de forma que aquilo possa trazer um aprendizado para a criança. E a última dica é oferecer apoio. Se a criança precisa da mãe, dos pais, a gente tem que estar sempre presente, por perto, de forma que aquela presença não incomode ela. Então, assim, com ela funcionava muito bem. Eu ficava do ladinho dela, colocava ela no sofá, sentava do lado e ficava quietinha. Não tocava nela, não fazia nada. E ficava em silêncio, que isso mantinha ela mais calma. Então, ela pedia água, ela pedia controle para ligar a televisão, pedia para tirar a meia do pé. Então, tudo que ela pedia, eu ia fazendo, eu ia dando aquele apoio, ia dando aquele suporte a ela, até ela conseguir se relaxar. Então, a criança, ela precisa muito desse apoio, principalmente vindo dos pais. É muito importante sermos tolerantes e sábios nessas horas. Nós adultos não reagimos assim porque nós sabemos controlar as nossas ações. E olha que às vezes a gente perde até a cabeça. Quantas vezes a gente acaba chutando balde, né, falando palavrão, quebrando coisas, enfim. Então, na hora do nervoso, na hora do estresse, às vezes nem nós, adultos, conseguimos controlar as nossas emoções. Mas essa foi a nossa dica de hoje. Criança é assim, gente, é uma bênção. Mas sempre naquelas horas mais perturbadas da nossa vida, acontece algum momento assim. Nós mães sempre temos esses contratempos, né? Essas experiências da vida. Mas é uma forma até de Deus estar testando nossa fé, nossa maturidade como mãe. E nessas horas nós precisamos de fé, força, foco e muita
paciência. Então é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje, como lidar com birras e estresse das crianças. Deixe seu joinha para ajudar aqui no canal. Se inscreve se ainda não for inscrito. Um beijinho. Até o próximo vídeo. Fui!